Olá, meu nome é Fábio, sou da DMC, estamos aqui hoje com mais um podcast, dessa vez voltado ao público da fonoaudiologia, e temos algumas presenças importantes dessa área. Apresento a vocês a Luciana Paes Torres, fonoaudióloga há mais de 25 anos de experiência, inclusive tem experiência com crianças portadoras de deficiências neurológicas. Estamos também com a Renata, que é do marketing da DMC, e com Franco Pierre, também fonoaudiólogo, voltado à voz. Hoje discutiremos um pouco sobre esse tema, falaremos de alguns assuntos bem importantes, com perguntas pertinentes, e acredito que vocês irão gostar bastante. Vamos lá? Vamos lá. Posso começar a conversa? Pode começar, fique à vontade. Eu como leiga, aqui no meio de vocês, muito se ouviu do carnaval para cá sobre a laser terapia aplicada à voz. Então a gente teve um boom aí, alguns artistas usando para aguentar a maratona de shows mesmo do carnaval, E aí gerou aquele boom de curiosidade, Então eu queria que a gente falasse um pouco disso. Quais são, de verdade, os benefícios da laser terapia aplicada à voz? Franco, que está aqui com a gente, também é tenor. Imagino que faça, que faça uso da laser terapia. Então, acho que a grande curiosidade, quando a gente fala da laser terapia aplicada à voz, nessa temática, quais são os benefícios, O que tem de estudo, o que é de verdade, o que não é, enfim. Abrir um parênteses aqui para a gente iniciar com o Franco Pierre. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, nós participamos do primeiro curso realizado por você em Ribeirão Preto, voltado à laser terapia na voz. Exatamente. Você se recorda disso? Foi num hotel, Inclusive você me apresentou lá um programa, um software que você fazia o teste na voz antes e depois da aplicação da laser terapia. Exatamente. Primeiro eu quero agradecer a gentileza do convite, dizer que eu estou muito honrado de fazer parte desse bate-papo gostoso, e para mim é sempre muito bom poder falar sobre voz e sobretudo nesse novo momento, nesse momento de avanço tecnológico, que a fotobiomodulação, a laser terapia, tem acrescentado bastante no nosso tratamento e treinamento vocal. Então, de fato, nós começamos com o primeiro curso voltado à voz, eu e o professor, meu querido colega, fonoaudiólogo também, Sávio Bastos, e fizemos aí um trabalho direcionado tanto para a voz profissional também, focado na terapia vocal, Então, respondendo a pergunta, essa prática de fotobiomodulação, ela já tem um tempo, já nas outras áreas, na odontologia, por exemplo, na fisioterapia, enfim. Então, agora, na fonoaudiologia, é uma modalidade nova, uma ciência nova que agrega a ciência fonoaudiológica, E a gente percebendo esses benefícios que o laser traz, os efeitos fisiológicos, são efeito cicatrizante, anti-inflamatório, antiedematoso, analgésico, Então a gente foi aí adaptando as nossas terapias e aí a gente foi percebendo aí grandes evoluções, tanto na terapia vocal quanto no treinamento da voz profissional, como vocês me perguntaram agora, do carnaval. A prática de laser terapia está sendo muito usada, sobretudo com cantores, e sobretudo com cantores de alta performance. Os cantores de alta performance são aqueles que têm um grande período de trabalho vocal, e também com um repertório aí, que exige muito do desempenho do aparelho fonatório. Então, o laser vem agregar, a gente associa as práticas fonoaudiológicas e aí a gente consegue alguns benefícios, Então, a gente sabe também, através das pesquisas, que a fotobiomodulação também promove um torque maior na musculatura. Então, já se usava
laser no esporte, né? Para aumentar aí o desempenho, melhorar o desempenho muscular, né? Durante as atividades. Então, a gente faz essa transposição para a área vocal, né? Então, utiliza tanto no aparelho fonador, né? A parte laríngea, como na parte do aparelho respiratório, né? No conjunto da musculatura respiratória. E a gente tem tido bons resultados. Excelente, excelente. Realmente tivemos aí várias notícias, né? Vamos dizer assim, falando sobre o laser, né? Nessa preparação da voz, né? No carnaval, e foram várias. Eu acredito que esse ano foi o que mais se falou, né? Do preparo de cantores de alta performance, mostrando que faz uso da laser terapia. Então, sobretudo no carnaval, por quê? O carnaval é uma maratona vocal para alguns cantores, né? Então, você tem aí um trio elétrico, ou seja lá, outros formatos, né, mesmo em palco e tal, muitas vezes 6 horas de show. Então, você tem um desgaste vocal muito grande, né? E uma fadiga muscular muito grande. E lembrando que o carnaval não é um dia só, né? Então, são vários dias. Então, por isso eu disse que é uma maratona. Então, a prática de fotobiomodulação, ela vem ao encontro das necessidades desses cantores, que é, sobretudo, resistência vocal, né? Então, as pesquisas mostram que a laser terapia promove aí, quando aplicada anteriormente à atividade, né, ela promove resistência muscular, que é isso que a gente quer, né, manter uma voz saudável, né, e essa saúde vocal, no caso desse evento pesado, né, que é para a voz, que é o carnaval, a gente quer resistência para manter a saúde vocal, né? E também o desempenho, é claro, dentro da performance, né? A gente percebe uma voz mais fácil, né? Um conforto maior quando a gente faz o uso de laser terapia. E acredito também, né, que foi essa vitrine, né, do carnaval, porque assim, a gente veio de uma época de pandemia. Sim. E que estava ali aos pouquinhos sendo usada, né, e quando saiu todo mundo aí pro carnaval, na televisão, então veio mais em evidência. E a gente começou a ver que todos os cantores aderiram, né, à fotobiomodulação, porque viram os benefícios. Eu acho que estava todo mundo meio tenso, né, de voltar. Não sabia como seria, justamente, né? E aí aderiram firme, né? Acabamos saindo aí na vitrine, né, junto, a fotobiomodulação. Muito bom. Mais uma vez aí provando que a luz, né, tem uma função muito importante, né? E essa vitrine, ela é importante, né, para difundir a técnica, e até para levantar essa atenção, né, para a importância do trabalho pré, né, trabalho pré e o trabalho durante, inclusive o trabalho pós atividade vocal, né, porque nós precisamos, como a gente sempre diz, o cantor é um atleta da voz, então ele precisa de muito condicionamento, né, para conseguir suportar tanto tempo de atividade vocal. Então, o que chama a atenção, né, porque as pessoas conhecem laser na área da saúde, né, todo mundo sabe daquele laser que cauteriza, né, o laser cirúrgico, mas o laser terapêutico, né, essa fotobiomodulação, é um tanto desconhecida para as pessoas que não são da área da saúde, né, que não são da odontologia, da fonoaudiologia, da fisioterapia, enfim. Então, quando vê uma intervenção dessa no pescoço, fica todo mundo curioso, né, com luz, mas laser, mas será que dói, né, não machuca, enfim, tem sempre essas perguntas, né, mas está sendo um momento bom, importante também o carnaval colocar isso para discussão, porque também a gente percebe que, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento para poder usar, né? Então, sobretudo em laringe, né? Então, a gente sabe que existem algumas normas,
de segurança e também de efetividade para a técnica de fato funcionar, né? Então a gente precisa de uma prática de anatomia palpatória para identificar as estruturas, sobretudo músculos intrínsecos menores, né, os músculos menores da laringe, para que a gente consiga irradiar exatamente no ponto-alvo que a gente quer, né? Porque talvez se o profissional não tiver tanto treinamento, tanto conhecimento, talvez ele esteja fazendo apenas um placebo, né? Um efeito placebo, e não uma aplicação efetiva para condicionamento da voz. Ou seja, não é algo tão simples assim. Não. Tem que saber como usar e onde usar. Exatamente. Eu costumo dizer que os aparelhos, né, que são fáceis de operar, né, porque nós temos uma programação que é muito fácil de operar, né, e um gatilho, né? Então, o gatilho qualquer um pode apertar, inclusive uma criança, né? Agora, saber como usar, ter cuidado na utilização, enfim, essa responsabilidade precisa de muito conhecimento. Então, precisa de treinamento, muito estudo, né? E não só de fotobiomodulação, não só de laser. É claro que da área em que você atua, né? Então, precisa estudar muito a área de voz, da fonoaudiologia, no caso de voz, né? Nós temos a fotobiomodulação também nas outras áreas, na disfagia, na motricidade orofacial, então, com bons resultados também, mas é preciso estudar bastante para poder chegar ao ponto de usar uma técnica dessa com artistas, por exemplo, para garantir o desempenho. Com certeza. E aí, agora eu fiquei curiosa para quais as indicações da laser terapia? Então tá, a voz é uma, então, essa maratona toda, sim, mas para o que mais é indicado a fotobiomodulação? Quero aproveitar, né, para agradecer, né, por estar aqui com vocês, por estar aqui com o Franco. Na área da fonoaudiologia, nós temos muitas áreas de atuação. E cada dia que a gente vai estudando um pouquinho mais e atuando, cada vez mais profissionais atuando, a gente vai vendo o quanto de abrangência tem a fotobiomodulação na fonoaudiologia. E como o Franco estava falando, né, é assim, quando a gente pensa, né, na fotobiomodulação, eu posso ir lá comprar um aparelho, posso usar, né? Na fonoaudiologia nós temos muitas estruturas que são intrínsecas, né? E que a gente tem que saber muito bem da anatomia, da parte funcional. Não adianta só ir lá e fazer o estímulo com laser, né? A gente tem que saber como que eu vou fazer o estímulo, qual a nossa forma de atuar convencional, qual a maneira correta para a gente ter o resultado. Então, é uma combinação, tanto da parte física do laser, da parte biológica do paciente, da técnica que a gente vai usar, né, para ter o resultado final. Para acabar até a gente não banalizando, né, uma ferramenta de trabalho que é tão importante, né? O paciente chega com alguma expectativa. Hoje eu vejo que muitas vezes o paciente já chega em uma clínica e acredito que ele já pergunta se tem algum tratamento a laser. Sim, eles já chegam perguntando quais as tecnologias que a gente trabalha. Isso. E aí eu costumo falar assim, eu vou te avaliar e vou ver o que você precisa, né? O difícil eu acho que é lidar com essa ânsia do paciente, né? Que ele acha que às vezes vai resolver 100% do problema. Sim, e também que seja um resultado muito rápido, né? Sim, ele ouve que realmente tem uma potencialização nas terapias, né? Nos exercícios, mas tudo tem o seu tempo, né? Porque tem que ter uma reabilitação, um trabalho com o organismo, né? E a gente trabalhar com essa ansiedade, né? Ontem mesmo foi um caso bem grave, eu trabalho tudo com casos mais graves, né? Neurológicos. Ontem chegou um AVC de tronco e com uma disfagia bem importante. Então, quando eu falei assim, olha, vai ter resultado, já mostra na avaliação que vai ter um resultado, mas que tem seu tempo. Então, a mãe dele já falou, nossa, pelo amor de Deus, não fala isso. Você não usa laser, então não vai ser rápido, né? Então, isso que a gente sempre a expectativa é alta, né? A expectativa é muito alta. Porque, assim, realmente a gente vê uma potencialização, né, em todas as áreas. Sim.
mas a gente tem que ter a reabilitação junto, né? E cada organismo responde de uma reage e maneira. responde de uma forma, né? Cada indivíduo é único, né? A gente costuma dizer, né? Não tem... Por isso que a gente não tem os protocolos fechados, né? Sim. Porque a gente vai ter que individualizar, né? Como que eu vou fazer o estímulo, como que eu vou fazer minha terapia, quais a energia que vai ter a resposta para esse paciente, né? Eu, como da área comercial, às vezes o meu cliente chega e pergunta se eu tenho já... Vocês têm protocolo? Eu não gosto muito de falar protocolo porque é uma coisa fechada, né? Engessado. Eu prefiro falar um direcionador clínico, que aí você vai modulando ele de acordo com as necessidades e a evolução que você vai vendo do paciente, né? Inclusive a DMC tem um aplicativo onde nós temos chama DMC Protocolos, né? Onde nós temos esses direcionadores clínicos, que é um apoio, né? Informações ali de apoio para o dia a dia. É um ponto de partida, justamente. E em direções que já foram testadas, pesquisadas. Isso, justamente. É isso mesmo. Seguras. Sim. Né? E o que é importante é que cada um vai fazer o curso dentro da sua área de expertise, de atuação, né? Isso. Porque a minha área de expertise não é voz. Tá. Então, mesmo dentro da fonoaudiologia, nós vamos atuar, né, com a fotobiomodulação, com o convencional, dentro da nossa área de expertise, né? Para ter resultado, porque senão não consegue também, né? Bacana. Luciane, dentro desses, acho que a gente se conhece há uns 6 anos mais ou menos, lá quase no início da laser terapia na fono, né? Quando nós vimos esse nicho de mercado e que dava para a gente introduzir a laser terapia, né? Nessa ciência, né? Vamos falar assim, da fono. Você tem uma grande experiência no caso de disfagia, né? Antes da laser terapia, os tratamentos eu acho que era mais aqueles exercícios que se faziam, né? Qual foi o ganho que vamos falar assim, um tratamento, não sei se esse é o termo certo de se falar, com a laser terapia na disfagia? O que você pode falar um pouquinho? Quando eu fui buscar, né, a fotobiomodulação, laser, né, para trabalhar na área de disfagia, no hospital que a gente trabalhava tinha um setor que era responsável pelos pacientes de AVC. Uhum. Então, quando começaram a chegar os primeiros pacientes de AVC, né, principalmente de tronco encefálico, né, quem trabalha com disfagia sabe que é um dos mais difíceis da gente trabalhar, de ter um ganho mais rápido. E a gente estava fazendo um protocolo com eletroestimulação. Então, a gente fazia videofluoroscopia, terapia, a eletro e videofluoroscopia de novo, que é um exame objetivo. Uhum. E a gente via que tinha um ganho, mas tinha um tempo ali e que o paciente evoluía rápido. Junto com essa prática, eu fui buscando a fotobiomodulação para a gente fazer um estudo. E a gente pegou o primeiro paciente e a gente teve um ganho muito mais rápido com esse paciente. Inclusive, a gente levou para o congresso, né, de disfagia, de neurologia. Que, assim, em 3 dias nós conseguimos iniciar a via oral. E aí, com assim, o exame clínico, o exame objetivo e o acompanhamento desse paciente. Então, o que eu vi que assim, teve resultados muito mais rápidos, sim, mais efetivos. E com os pacientes, né, era muito difícil eles saírem da casa e ir no ambulatório para trabalhar. A equipe segurava um pouquinho mais para a gente reabilitar. Tá. Sem o uso da fotobiomodulação, quanto tempo levaria para chegar nessa fase que com a fotobiomodulação levou os 3 dias? Então, cada paciente é um, né? Não tem como a gente fechar, mas a gente vê ganhos, assim, quem tem uma evolução um pouquinho mais rápida, iniciar com 15 dias, um mês, tem com mais até, né? Porque antes da gente iniciar o trabalho, né? Quando internava e falava, é um AVC de tronco, a gente vai, faz a avaliação em 24 horas e tinha uma disfagia grave. A coordenadora já falava, vamos fazer uma gastrostomia, porque vai demorar muito essa reabilitação. Sim, sim. E quando nós iniciamos
a laser terapia, né, como um protocolo, vamos dizer assim, como uma prática diária, nós tivemos um paciente que foi para gastro. O restante, todos nós reabilitamos durante a internação. É uma redução bem grande do tempo, uma redução né? bem grande. Né? Um terço, mais ou menos. Aí você reduz tudo, né? Tempo de internação, reduz tudo. Tempo de internação, né? O risco de broncoaspiração, Justamente. uso de antibiótico, né? E até mesmo, né, a reabilitação pós, né? O tempo que esse paciente vai estar indo, porque quando ele já sai de alta, a gente depende da família levar. Muitos acabam abandonando, né, o tratamento, o acompanhamento. Então, ele facilita muito o processo, né? E a gente sabe que laser terapia na fase aguda tem muito mais resultado. Justamente. E isso que foi encantando, né, a equipe toda do hospital pelos resultados na fase aguda. Tá, bacana. E o que você pode nos falar um pouco sobre, vamos falar sobre crianças com doenças neurológicas? No que a fotobiomodulação vem ajudando, né? Como que você vê esse cenário? Eu tenho a prática tanto com adulto como criança neurológica, né? E quando eu comecei a trabalhar com as crianças, como a gente consegue trabalhar? A gente pega o paciente um pouco, uma maneira mais integrada, né? Porque a gente trabalha tanto sistemicamente quanto pontual. Então, tem algumas crianças que a gente consegue controlar alguma parte clínica que a gente vai ter mais ganho no pontual. Então, atenção, pacientes com a cialorreia, né? Então, PC, né? Todos os paralisia cerebral, que tem uma hipersalivação importante. A gente sabe que não é só trabalhar a modulação salivar, a gente vai trabalhar também a deglutição. Então, a gente vê com as crianças neurológicas que tanto a parte de linguagem, de atenção, parte cognitiva e também da motricidade orofacial, disfagia, o que vem melhorando bastante. Bacana. Na parte de amamentação, sim, né? Sim. Essa parte sistêmica que você comentou é a aplicação da técnica ILIB, né? Que é a irradiação do laser na artéria radial. Essa parte da amamentação também é bem interessante, né? Bem legal, acho que dá um próximo episódio. Justamente, vamos falar depois sobre a amamentação, somente desse tema que é espetacular também. Spoiler. O que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, quando a gente fala em criança, é da dosimetria. Né? Justamente. Porque a gente tem estruturas menores, né? A criança ali em plena atividade, né? E que a gente vai ter que sempre estar vendo o quanto de dosimetria, né? Redução de dosimetria, redução de pontos, né? A ser trabalhado, porque as estruturas são muito menores. Né? Isso é verdade. Bom, a gente vê que com a fotobiomodulação, tanto na questão de voz, né, quanto questões clínicas, vamos falar assim, né, tanto ambiente hospitalar ou não, né? Ou em maratona de shows. 4 dias, já pessoa cantando todo dia. Nossa, em 2 dias eu já não tenho voz, imagina 4, 6 dias. Se você usar laser terapia, você vai ter voz, Fábio. Né? Preciso. Né? Para falar nos congressos, 4 dias falando das 8 da manhã até 8 da noite. Vai ajudar. Som alto, ar-condicionado, né? Sem tomar água. Aí complica. Mas, Fábio, o palestrante, ele é um profissional da voz. O profissional da voz é aquele que faz uso ocupacional da voz. Justamente. Depende da voz para desenvolver o seu trabalho. Então, você também é um candidato, né, a esse tipo de abordagem, né, porque você precisa de resistência. Palestrar por horas, né, é um desgaste muito grande. É muito grande. E o que acontece muitas vezes é que nas próximas palestras, às vezes, a gente tem uma queda na qualidade vocal e isso interfere diretamente na qualidade dessa informação, né? Na qualidade dessa palestra. Então, o ouvinte passa a ter como orador uma pessoa com uma voz desagradável. Isso é verdade. Uma voz impotente, uma voz torcida, enfim, com ruído. Então, isso é extremamente importante. Então, essa fotobiomodulação, ela é indicada para a voz em geral, tanto para as alterações, as alterações vocais, né, as disfonias, quanto para a voz profissional.
tanto falada quanto cantada. Então, o profissional da voz falada, o palestrante, o jornalista, o ator, né, também se beneficia dessa técnica. Perfeito. Vamos falar a respeito mais depois, né? Já vai entrar em terapia. Já. Como está a sua agenda? Bom, Renata, alguma pontuação que você queira fazer? Alguma dúvida? Né? Você, assim, não sendo dessa área, não acompanhando tão, assim, mais de perto, Sim, né? não, Acredito que deva ter alguma dúvida, né? Não sei, Não, acho que fica bem claro, pelo menos, né, para mim leigo, o que é a laser terapia, né? Porque até então era um bicho de 7 cabeças, talvez, mas posso ter o equipamento em casa e fazer eu mesma? Não posso. Já descobri que, Fábio, não é tão simples ideia, assim. Não é tão simples não assim, dá. né? Uma surpresa, né? O uso disso em criança. E aí agora uma dúvida, então, já que estamos aqui. E como é que é isso com as crianças? Eles ficam numa boa? Não tem incômodo, né? Eu sei, mas não assim, assusta? Não, a gente tem que ir com bastante forma lúdica, né? Não eu é fácil. Eu imagino. Sim. Não Porque são lidar com todos, criança, não né? são todos assim que vão aceitando rapidamente. Mas a gente tem um vínculo, né? Primeiro cria o vínculo com a criança para depois a gente ir introduzindo, como qualquer técnica. Que legal. Mas de maneira geral, sim, a gente consegue trabalhar bem com as crianças, sim. Imagino que o resultado com a criança seja diferente do com o adulto ou não se aplica. Porque todo mundo fala, a criança recupera mais rápido. Criança, não sei o quê. Isso se aplica aqui? Isso é verdade nesse caso da laser terapia ou não? A mesma coisa? Eu acredito que é muito parecido. Muito parecido, assim, porque assim, são casos assim, quando se for neurológico, são casos graves. Sim. O que eu vejo na parte de apraxia, né, que é na parte de fala, vejo bastante resultado, então tem várias profissionais atuando nessa área e que é bem significativa a evolução dessa criança na fala, né? Acredito que é um dos temas assim que estão mais novos, né, na parte de fala, articulação, linguagem, apraxia, né? E a gente vai vendo que na parte de fono tem muitas áreas para a gente trabalhar, né? Então, motricidade, orofacial, na voz, na disfagia, estética, amamentação, na parte de audiologia. Então, vai tendo pós-cirúrgico, então... de cabeça e pescoço, cirurgias bucomaxilo, né? Então, ortognáticas. Então, são muitas áreas que a gente vai atuando. E cada dia que passa a gente descobre coisas novas, né? Que é possível fazer com a fotobiomodulação. Sim. Bom demais. Né? Bom demais. Laser a favor, né? Justamente. Do tratamento. Isso aí, luz é vida. Isso. Né? Sendo usada adequadamente, no comprimento Com de onda conhecimento, corretamente, com conhecimento. Estudo. Né? Muito estudo, que não é algo tão simples, né? Simples de se mexer no equipamento, mas saber aonde aplicar e aonde quer chegar já é bem diferente. Né? Bom, acredito que nós terminamos por aqui hoje. Né? Foi mais um bate-papo rápido, né? Para levar aos nossos clientes, né, o que a gente, o que os profissionais dessa área têm a falar, né, os ganhos que eles têm, o trabalho do dia a dia, né? Agradecer a presença de vocês. Agradecemos. Adorei o nosso bate-papo. Nós que agradecemos aí pelo convite. A gente que agradece essa abertura, essa janela para a fonoaudiologia é muito importante, né? Para a gente esclarecer aí algumas dúvidas. E venham mais vezes, né, Fábio? Lógico. Havendo novidades, esse é apenas o primeiro voltado à fonoaudiologia. Né? Isso aí. Franco, meu amigo, eu te agradeço. Foi um prazer revê-lo. Fazia muito tempo, né, que a gente não se via. De fato. Querido, eu que agradeço a gentileza do convite. Para mim foi uma honra. Muito obrigado. Luciane, você também, agradeço a presença, né, ter vindo pessoalmente até aqui para gravarmos esse podcast. A Renata também, né, por todo... Eu que agradeço, que isso. A arrumação de tudo aqui, né? Me convide mais vezes. Né? Certeza, já está escalada para os próximos. Ao pessoal também aqui da imagem, né, do som, né? A gente não faz tudo sozinho, né?
Tem como? Tem bastidor. Né? Bastante. Ninguém mostra os bastidores, né? Ninguém mostra. Mas é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Até.